Jogo digno de duas equipes de prateleira alta do futebol brasileiro. Até mesmo o Bahia, quando ficou com um a menos, continuou jogando. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. O Botafogo deixou hoje no jogo contra o Bahia. A gente vai começar a mostrar os melhores momentos para vocês. Daqui a pouco a nossa equipe de transmissão vai participar com a gente. Numa grande exibição para mim de Vitinho, né? Porque o Botafogo construiu muito pelo lado direito, especialmente no primeiro tempo. Quase tudo passava pelos pés do Vitinho, que terminou a jogada sempre com muita qualidade, né, Mansur? Não à toa, esteve na lista do Ancelotti, dessa vez não foi lembrado, mas esteve na última lista, né? E assim, é um mecanismo que o Botafogo já tem desde o ano passado, de ter o Vitinho... Confundi aqui, ele esteve na lista mesmo, né? Ele entrou no jogo lá em La Paz, ó. Ah, não, porque por algum momento eu pensei de ter me traído aqui. Mas assim, sobre o Botafogo e especificamente o Vitinho, é algo que o Botafogo já tem muito claro desde o ano passado, que é essa possibilidade de ter o Vitinho, ora abrindo o campo, ora atacando a área com um dos meias. Antigamente era o Arthur agora começou hoje no banco. Quem partia do lado direito era o Santos, aí está aí o Vitinho fazendo esse ataque à área para finalizar num belo lançamento, né, do Marlon. Olha lá, o chute pegou meio de canela, pegou né? bem. Mas enfim, o Botafogo tem esse mecanismo muito claramente definido e com o Ancelotti continua acontecendo. Foi hoje o lado mais forte. O Cuiabano começava, embora seja um jogador de muita força, a minha sensação é que esse é o único momento do Bahia no primeiro tempo, que é uma boa jogo. O Botafogo não defende bem esse lance. O Bahia em poucos toques atravessa o campo. O Zé Guilherme tem a chance do chute, a bola bate no pé da trave. A minha impressão é que o Ancelotti quis usar o Cuiabano mais como um jogador de chegada do que já recebendo, posicionado por ali. Então ele iniciava as jogadas um pouco mais baixo, um pouco mais na base da jogada. E na hora da definição ele se apresentava em progressão. Aí é o lance do gol do Jefinho, né? Batida cruzada do Cuiabano, logo na primeira jogada do segundo tempo, que parecia que matava o jogo. Então o Botafogo teve isso. O Santos jogou, tecnicamente hoje voltou a jogar bem, ele tinha tido uma oscilação, o Santos Rodrigues, hoje ele voltou a jogar bem, e o Botafogo era bastante superior, com bastante controle do jogo. Com o 2-0 parecia que o jogo estava absolutamente definido, mas vai acontecer esse lance aí, ó. Se a gente reparar na outra imagem, no replay, ó, ela toca no ombro do Caio e acaba impedindo o Léo Link de chegar. E aí o jogo fica vivo, né? Porque isso gera mais certeza. Esse é o lance da expulsão. Daqui a pouco a gente vai conversar com Paulo César de Oliveira sobre a expulsão, né? Ele já tinha um cartão amarelo, recebe o segundo e, consequentemente, o vermelho. Isso. Agora é o seguinte, eu acho que o torcedor do Botafogo, nesse momento, ele deve estar se perguntando, né? Qual é o real Botafogo, né? Porque o Botafogo tem oscilado muito, assim, de ótimos momentos, bons jogos, como o de hoje, eu acho que foi um bom jogo. Não sei se você concorda, Alex, mas de jogos que ele tem deixado a desejar, seja pelos desfalques, o Botafogo tem convivido com muitos desfalques, mas essa mudança de humor do botafoguense, né, diante das apresentações do time, eu acho que tem deixado o torcedor um pouco com a pulga atrás da orelha sobre qual vai ser o futuro do Botafogo no campeonato, né, Alex? Então, cara, essa relação com o torcedor também... O torcedor, ele naturalmente, ele fica muito mal acostumado quando vem um ano como foi o ano passado, com essas conquistas que teve. E ainda assim, esse time está ali com 43 pontos ainda. Lógico, perdeu pontos, assim, de jogos, não só do 3-0, né, mas... que ele fez por onde, jogou bem uma parte do jogo, constrói o resultado, seja de início ou lá para o final, e acaba pagando. Então, o Botafogo vai se arrepender muito por essas falhas, todas que aconteceram no ano, e os adversários agradecem, né? Porque o time, ele é muito bom, né, cara? Isso se mostra. Ainda mais com a melhora do Santos Rodrigues, com o gol e a melhora também que a gente vê do Jefinho. Mas é um time que está pagando caro por alguns desligues, por alguns momentos não tão bem jogados. Só que hoje foi um jogo, acho que muito bom do Botafogo. Uma pena que o torcedor acabou não indo, né? 8.000 pessoas hoje só no Newton Santos. É muito pouco, né? E aí, às vezes, aí tem aquela questão do julgamento, que ele é subjetivo, se acha que eles estão certos ou não, por tudo que está vendo. A decepção no futebol, ela é sempre maior, né? Ela tem um peso... um pouco maior do que outras coisas, mas o Botafogo hoje pelo menos fez um jogo, correu o seu risco,
mas sai de novo com algo para tirar proveito, porque a gente viu até ali o Ancelottinho na beirada do campo tentando dar porque às vezes tem essa questão da mobilização, às vezes acaba sumindo e você vê que às vezes tem time que ele pode se desmobilizar ou não jogar bem, que parece que não toma susto, né? Mas o Botafogo tá pagando caro. Tá sempre levando susto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ao Newton Santos então, porque lá Dandan Pereira, Renata Mendonça e Grafite fizeram a transmissão no Premier, você acompanhou e a gente traz a participação deles agora aqui no Troca de Passes. Imagino que tenham gostado do jogo, foi um bom jogo no Newton Santos, pena que para pouca gente, né, Dandan? Só 8 mil pessoas por aí. Bem-vindo ao Troca, amigo. É isso, pouca gente aqui no Newton, audiência bombando no Premier, pelo menos isso, né, galera do Botafogo, do Bahia também, alô Salvador. Eu achei, sabe o que, Diniz? Aliás, boa noite pro Mansur, um salve pro Alex, rei das pizzas. Não tô hoje aí para comer a pizza do Alex, mas um salve para essa galera. Eu achei um jogo digno de duas equipes de prateleira alta do futebol brasileiro. Até mesmo o Bahia, quando ficou com um a menos, continuou jogando. Eu achei um jogo bem divertido e de alto nível no Newton Santos. Renata Mendonça, Grafite, com vocês, começando com a Rê. Tudo bem, Dandan, mais uma vez, Grafa, todo mundo que está lá na mesa do Troca de Passes e que está nos acompanhando por aqui. Acho que foi um jogo digno de disputa pelo G4, né? De dois times que têm muita qualidade em termos de elenco, ainda que com desfalques importantes nas duas equipes, e que estão brigando para conseguir essa vaga direta na Libertadores. Eu acho que o início do primeiro tempo, assim, os primeiros 10 minutos, nem isso, o Bahia teve um pouco mais de volume. Teve mais a bola, construiu jogadas, mas ele não conseguia terminar as jogadas, né? Ele não conseguia transformar essas jogadas em finalização. Devolvia a bola para o Botafogo, que aí começou a gostar do jogo com as jogadas pelo lado direito com o Vitinho, né? E desde a saída do Juba, e eu acho que isso é um ponto importante desse jogo, o Juba sai lesionado no início ainda do primeiro tempo, e desde então o Bahia tem muita dificuldade, tanto para construir com bola, porque é o papel do Juba, ele ajuda, ele faz como que um segundo volante com bola, e tanto para defender, porque aí quando o Zé Guilherme entra, a gente vê nessa jogada, o Sanabria não marca, o Zé Guilherme está fechando dentro da área, mas ninguém chega no Santi Rodrigues, que faz toda uma movimentação, enfim. Para mim o primeiro tempo foi praticamente todo do Botafogo, só aquele iniciozinho, né? E o Bahia teve uma chance com o Zé Guilherme. Na segunda etapa, a coisa muda depois da expulsão, que foi curioso. Eu achei que é só essa parte que eu acho que para o Botafogo fica de alerta, porque você tem um jogador a mais e não consegue transformar isso numa superioridade. Você deixa o time adversário, o Bahia, crescer. Acho que o Bahia foi melhor no segundo tempo, com um a menos, do que tinha sido no primeiro. Agora o prejuízo, Grafa, e para a galera que está acompanhando o Troca, para o Rogério, já pensando na próxima partida contra o Flamengo, é grande, né? Porque fora o Juba, a gente não sabe até que ponto a lesão é grave. O Sanabria recebendo cartão vermelho e tem só um Flamengo no domingo. E tem Nestor, também suspenso, e o Ramos Mingo saiu machucado também, não sabemos se terá condições de jogo. É verdade. Boa noite, Dandan, Renata, Diniz, Mansur e Alex, amigos do Troca. As amigas e amigos estão acompanhando o Troca de casa. Realmente é difícil, né, o Rogério, né? Ele lamenta muito o resultado, né, porque o Bahia, após o primeiro gol, né, ter tomado o gol logo no comecinho, com 23 segundos do segundo tempo, o Botafogo consegue o segundo gol. E aí o Rogério já havia feito umas trocas no intervalo para tentar mudar a equipe, né? Veio com o Rodrigo Nestor já no intervalo e o Thiago que entraram, né, para ajudar a equipe, para fechar esse lado direito do Botafogo, né? Tanto é que o Vitinho no segundo tempo não jogou com tanta intensidade como jogou no primeiro. E aí a expulsão do Sanabria, que prejudicou bastante o Bahia ainda mesmo assim conseguiu buscar esse resultado. E o Juba, além de estar lesionado, ele toma o terceiro amarelo no banco, né? Numa discussão ali após a expulsão do Sanabria, o Juba vai questionar a arbitragem, toma o terceiro amarelo, já está suspenso do jogo, mesmo que tenha condições de se recuperar. Então o Rogério lamenta o resultado de hoje e lamenta os desfalques importantes que vai ter para o jogo contra o Flamengo na próxima semana. No final de semana passado, o Davi Lancelotti também falou bastante dos desfalques, né, do clássico contra o Fluminense, os desfalques que tinha. Hoje ele tinha uma equipe mais forte em campo, mas nesse momento da temporada todos os clubes estão passando por isso. É nesse momento que você avalia elenco, que você testa bastante o seu elenco. Mas eu tô com a Renata também, foi um jogo digno de dois clubes que estão buscando o G4 ali. O Botafogo conseguiu a vitória, entra no G4 agora.
e deixa o Bahia 3 pontos atrás, mas com um jogo a menos ainda, né, Dandan? Ô, Dana, desculpa, só para completar alguns pontos. O Santi Rodrigues fez um partidaço, né? Assim, foi um jogo, acho que ele já tem tomado conta dessa posição, né? Como atacante ele pelo lado direito, e hoje ele foi muito bem. Do lado do Bahia, depois que o Ramos Mingo se machuca, o Rezende vai para a zaga, ele também faz. Ele e o Gabriel Xavier foram muito bem, com um a menos, o que é muito difícil. E o Bahia estava pressionando alto, inclusive, em vários momentos, jogando com um a menos. Então, para essa linha de zaga é super difícil, você tem que fechar, né, espaços. Acho que o Gabriel Xavier impede um lançamento ali pro Arthur Cabral, que foi na medida. Então, assim, foi uma partida muito segura, inclusive do Rezende, que de volante foi recuado para zagueiro. E eu acho que fica aí para o Botafogo mais esse alerta do segundo tempo, porque eu acho que não só o fato de ter um jogador a mais, mas uma queda de rendimento depois que faz o 2-0. E aí ver o Bahia fazer o gol, de repente o Bahia está crescendo no jogo e o Botafogo sai nos últimos minutos sofrendo de um jogo que tinha um a mais, né? Então essa que foi o pequeno porém aí da vitória do Botafogo. Ô Diniz, o Bahia pega o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo pega o Internacional. E só uma curiosidade, o Botafogo quebrou hoje uma série contra o Bahia, né? Não vencia 5 jogos. Sim. O Bahia não perdeu pro Super Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e ainda eliminou o Botafogo ano passado da Copa do Brasil. Então o Botafogo quebra hoje essa série contra o Tricolor. E uma última coisa para o pessoal do Troca, não sei se vai ter depois PC analisando, ele falou pra gente aqui na transmissão que a expulsão tinha sido correta, né, o segundo amarelo, mas a gente ficou com a impressão aqui que o primeiro amarelo também foi por uma certa encenação, né, foi no finalzinho do primeiro tempo, um lance cuiabano faz a falta no Sanabria, o Sanabria fica um tempo caído, e aí de repente quando ele levanta o árbitro dá o cartão amarelo. Seriam dois amarelos por encenação, né? O que acho que torna a expulsão ainda mais chamativa, vamos dizer assim, também para o PC depois analisar. Vamos, a gente está mostrando um deles aí, ó. O cuiabano puxa com a mão, né? Primeiro tempo, ele pega o pé com a mão e aí o Sanabria parece que foi mordido por uma serpente ali, né? Parecia que estava sendo comido por uma cobra. Mas enfim, a gente vai conversar com o PC daqui a pouco. Deixa eu agradecer aqui. Dandan, Renata, Grafa, obrigado, meus amigos, pela participação. Valeu, aqui gente. No Troca de Passes. Olha, só para dar certinho aqui a lista de desfalques do Bahia para o jogo contra o Flamengo. Olha só. Anote aí, Mansur, porque a lista é extensa. Arias, Gabriel Xavier, Nestor, Juba e Sanabria. Todos estão suspensos, além do Juba ainda ter saído machucado. E o Ramos Mingo, saiu com dores, com o auxílio, com a colaboração de Eric Faria, que também está acompanhando de casa. Um abraço para o Eric. É uma lista... O pessoal que já está fora há um Exato, tempo. Puga, Alexandre. Ou seja, muita gente fora, provavelmente, para o jogo contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar com Paulo César de Oliveira sobre os lances mais polêmicos e daqui a pouco também teremos a nossa equipe que participou da transmissão de Santos e Grêmio, direto lá da Vila Belmiro. Antero Neto e Jéssica Sescon vão participar com a gente.